Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 9 de abril de 2022. Pessoal, hoje vou fazer uma proposta para vocês, a de que vocês se coloquem no lugar de um estrategista profissional de campanha eleitoral. Desafio interessante, não? Pois é, muita gente aí acha que é fácil pilotar uma campanha eleitoral, tá cheio de palpiteiro achando que o presidente Bolsonaro não perde essa eleição de jeito nenhum. Já devem ter cansado de me ouvir falar que tem que baixar o salto alto, especialmente nesse momento que o presidente começou a crescer nas pesquisas. Aquele pessoal que acha que o presidente é escolhido de Deus, eu também acho, mas acho que Deus ajuda, a quem faz por merecer. Aquele pessoal que acha que o presidente só perde se as urnas forem fraudadas e assim por diante. Campanha eleitoral se ganha trabalhando muito e eu vou mostrar como é que trabalha um profissional de estratégia eleitoral, ok? Mas antes de entrar no assunto, eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já pingou seu Pix desse mês aqui, meu muito obrigado. Se ainda vai pingar, meu muito obrigado também. Lembrando que é a sua doação mensal que garante a independência das informações e análises deste canal. Muito bem, gente. O que é que diferencia um amador de um profissional em qualquer área? O conhecimento, a experiência, a técnica. A teoria e a experiência é o que diferenciam. A política é uma atividade acessível a qualquer cidadão. O cidadão não precisa ter curso universitário, ser formado em ciência política para fazer política, para se candidatar, exercer cargos públicos. E assim é que deve ser. Pode até ser semi-analfabeto. A justiça eleitoral não exige muito para alguém se candidatar, mas, obviamente, se o cidadão tiver alguma qualificação, alguma formação, ele exercerá o seu mandato legislativo ou executivo com mais qualidade. Mas a atividade de assessorar candidatos na arte da comunicação e do marketing político requer um certo conhecimento. Parte desse conhecimento vem do estudo teórico, da técnica, parte também da experiência em campanhas eleitorais. Eu não me canso de dizer aqui, eu estou há 45 anos na política. Comecei com meus 17 anos, mas a mexer com comunicação e com marketing político há uns 30 anos. E fui estudar, sou graduado em Ciências Sociais, fiz mestrado em Ciência Política e um doutorado em Comunicação e trabalho com esse negócio há muitos anos. Antigamente, antes da existência da internet, as ferramentas principais do planejamento da campanha eleitoral, entre outras, eram as pesquisas. As técnicas são as pesquisas quantitativas e qualitativas combinadas. A pesquisa quantitativa não é essas que são publicadas na imprensa, como eu costumo dizer, tá? São pesquisas que não são feitas para ser publicadas e elas têm um conjunto de perguntas muito diferentes dessas que medem apenas o ranking dos candidatos, espontânea, estimulada, rejeição, primeiro e segundo turno. São perguntas que testam temas de campanha, uma série de outros assuntos que vão testando a possibilidade de explorar o discurso do candidato, testar a imagem do candidato, dos adversários e assim por diante. A técnica qualitativa é uma técnica em que você coloca grupos de eleitores em salas, esses grupos são estimulados por um moderador a debater política, você coloca reportagens de jornal, vídeo, fotografia e os eleitores começam a discutir política como se estivessem numa mesa de bar e você vai tendo as percepções que as pessoas têm da política e dali emergem opiniões que você não teria se não fizesse desta forma, porque o candidato, os políticos, os pesquisadores são de classes sociais diferentes daquelas pessoas que estão ali. Então você pega pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes sexos, idade, grau de instrução e provoca essas pessoas a debater em salas fechadas. Essas pessoas são observadas e dali
vertem percepções que muitas vezes alimentam as diretrizes de campanha e se usa essas técnicas combinadas. Muitas vezes essas percepções que vertem nos grupos vão alimentar os questionários de pesquisas e dali saem as estratégias de campanha. E o eleitor não faz a menor ideia. Atualmente, além disso, foram incluídas nas ferramentas científicas de aferição da opinião pública as chamadas métricas digitais. Você que usa as redes sociais e que não tem fanpages ou que não tem canais, desconhece isso, mas por detrás do Facebook, do Instagram, do Twitter, do YouTube, quem alimenta profissionalmente as páginas das redes sociais com conteúdos tem acesso e pode saber quantas pessoas, de que idade, de que grau de instrução, de que faixa de renda, de que região, de que país do mundo, enfim. Você tem um conjunto de dados socioeconômicos, geográficos, enfim, culturais, hábitos de consumo que as pessoas que frequentam as suas páginas têm. E além desses dados que as mídias sociais oferecem, existem outras ferramentas de outras empresas, outros aplicativos que ainda podem oferecer leituras muito mais sofisticadas e estratificadas do comportamento do pessoal das redes sociais, que permitem ler os fluxos de comportamento digital e alimentar estratégias de comunicação digital que complementam as pesquisas de opinião e, consequentemente, tornam bem mais sofisticadas as estratégias de marketing político digital. Então você tem as estratégias todas operando combinadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque é frequente, sempre que eu comento pesquisas aqui, o pessoal descer a lenha em mim. Por que tu fica comentando essas pesquisas publicadas, né? Essas pesquisas não têm credibilidade e assim por diante. Isso diminuiu agora, né? O presidente Bolsonaro começou a crescer. Esse pessoal parece que só acredita em pesquisa quando o candidato dele está na frente. É uma coisa impressionante. E eu estou num grupo aí dos meus colegas do quartel, fiz CPUR, aí são uns quase 40 anos atrás. E tem um pessoal lá, apesar de ser CPUR e ser milico, eles não gostam do Bolsonaro, né? Estão torcendo para o Lula lá e agora começam a botar as pesquisas com o presidente Bolsonaro crescendo e eu vejo o mesmo discurso do outro lado. Esses institutos aí não têm credibilidade nenhuma, né? São tudo comprado pelo Bolsonaro. É o mesmo discurso dos bolsonaristas, só que dito por gente que não gosta do Bolsonaro. Mas como eu aprendi a interpretar pesquisa, a ler pesquisa e a dar um desconto, porque eu sei que pesquisa publicada é encomendada e paga, e eu sei entrar lá nos números e tirar as minhas próprias conclusões, eu dou o meu próprio desconto e bola para frente. Então, vamos lá, gente. Como é que os estrategistas leem as pesquisas e usam as pesquisas para alimentar as estratégias? Vou usar um exemplo aqui. Uma das técnicas quantitativas utilizadas é o tracking diário, tá? Por que ela se chama tracking? Porque a tracking, digamos assim, traduzindo aqui livremente, é um monitoramento diário do comportamento da opinião pública. Então é como se essas pesquisas que a gente vê publicadas na imprensa fossem feitas diariamente. Só que isso é muito caro, então eles fazem a pesquisa numa quantidade menor de questionários, isso aumenta a margem de erro, mas as pesquisas são feitas diariamente. Qual é a vantagem desse tipo de pesquisa, ainda que a margem de erro seja menor? É que você vai medindo o comportamento da opinião pública diariamente e, consequentemente, você consegue antecipar as tendências do comportamento. Então, se há alterações do comportamento, você percebe antes. Por que isso é importante? Porque se você está lidando com a campanha na televisão, você está lidando em situações da campanha em que você precisa reagir rapidamente, aconteceu um escândalo, aconteceu um fato e você precisa reagir àquele fato, quanto antes você percebe que a opinião pública foi impactada por aquele fato, mais rapidamente você consegue avaliar e responder.
Ou se a decisão for não responder, pelo menos você entendeu antes e consegue avaliar corretamente a situação e decidir como responder. Então, quem é que faz isso? As campanhas com orçamentos melhores, os bancos fazem isso, porque a campanha eleitoral afeta a bolsa, afeta investimentos. Quem tem muita grana faz isso. As campanhas mais caras. Por isso que é importante, dessa vez, o presidente Bolsonaro ter fundo eleitoral, certamente. Não sei se nesse momento o PL já está contratando. O PT sempre teve isso. O PSDB, no passado, sempre teve isso. E o PL, se já não tem, terá. Mas o PL está fazendo pesquisas a cada 15 dias. Isso eu sei porque saiu na imprensa. Então, vou mostrar para vocês aí um gráfico das pesquisas, não é tracking, tá? Isso é um gráfico das pesquisas da eleição de 2018. Vejam aí, gente, vejam aí, porque quem pensa na pesquisa de 2018 e acha que o presidente Bolsonaro esteve na frente disparadamente o tempo todo, está redondamente enganado. Esse gráfico aí ele começa em agosto, tá? É um gráfico só do primeiro turno. Então vocês veem ali que o presidente começa ali pelos 20 e poucos % e termina o primeiro turno lá pelos 36%. Então, em momento nenhum, o presidente dá uma arrancada. Vejam ali que mesmo depois da facada, o presidente toma a facada no dia 6 de setembro, bem no iniciozinho do gráfico. Ali o gráfico começa, se não me engano, ali dia 20 de agosto, por ali, portanto, coisa de 15 dias, 20 dias antes da facada, gente. E o presidente vai crescendo lentamente. Se eu me lembro aqui de memória, eu não consegui achar gráficos anteriores, de pesquisas anteriores a esse período. O presidente, naquela época, que ele andava sozinho pelo Brasil, indo aos aeroportos, ele começou com 7, 11, 14, então em agosto ele chegou aos 20. E foi crescendo lentamente, crescendo lentamente. Quando abre as urnas, do primeiro para o segundo turno, ele dá um pulo de fato. Dá um pulo. Vai a 59%. Tá? Eu vi aqui, não vou botar o gráfico do segundo turno, ele vai a 59% e termina, se não me engano, no Datafolha, na boca de urna, com 56%, faz 54 milhões de votos. E vocês veem ali o desempenho do Haddad logo abaixo, na linha vermelha. Entendeu? Então, o estrategista de campanha, naquela época o presidente não tinha pesquisa, gente. A campanha do presidente Bolsonaro foi completamente amadora. Ela contou com circunstâncias completamente excepcionais, que não vão se repetir, tanto que o presidente montou uma campanha estruturada, profissional, totalmente diferente. O Carlos vai continuar fazendo internet, mas eles conseguiram unir o expertise do Carlos com internet com uma equipe profissional que o PL está proporcionando para o presidente, com os caras que estão fazendo pesquisa. E não sei como é que está o negócio de comunicação na televisão lá, não sei como é que eles se acertaram, espero que se afinem, né? E consigam combinar esse negócio da leitura de pesquisa. E tem coisa que já está funcionando ali. Por exemplo, eles detectaram nas pesquisas, já falei disso aqui no canal, que o presidente estava sendo mal interpretado quando falava de vacinas, que isso estava pegando mal para o presidente. Ele estava sendo interpretado como sendo um cara anti-vacina, quando a maioria das pessoas se vacinou e vacinou os seus filhos. O que o presidente passou a fazer? Parou de falar de vacinas. Para nossa sorte, a pandemia acabou, ninguém está falando mais de usar máscara, ninguém fala mais de pandemia, a situação ajudou o presidente, a avaliação do presidente no quesito do tratamento da pandemia melhorou, a economia está melhorando, o presidente está melhorando. Os institutos, gente, eles variam, tá? Vou mostrar agora um gráfico do Instituto IPESP, tá? Aquele anterior era do Datafolha, tá? Datafolha, gente, Datafolha, tá? Esqueçam o Instituto, eu não estou preocupado quem está na frente e quem está atrás. O que eu estou mostrando para vocês é que tem gente que fala hoje da pesquisa, como falava no ano passado, é que parece que o presidente Bolsonaro está sempre na frente. As pessoas acham que a coisa funciona assim, porque as pessoas, parece que é torcedor do Grêmio, do Corinthians, do Internacional, do Flamengo, elas
tratam a política como se fosse uma paixão e não conseguem trabalhar racionalmente. Quando você é estrategista de campanha, você é como um médico olhando para o paciente, ele olha para os aparelhos, ele mede o pulso, ouve o coração, ouve o pulmão, faz exame de sangue, olha o negócio. Os aparelhos do estrategista, do cientista político, são as pesquisas. Você fica olhando como é que a opinião pública está reagindo. Aconteceu um fato, opa, como é que as pessoas reagiram a esse fato? Olhem o gráfico aí do Instituto IPESP. Então, o que vocês estão observando aí, esse é um gráfico também de um período longo da campanha. Vocês veem que ele mostra o Lula estável lá na liderança faz tempo. Eu vou dizer para vocês uma coisa, eu não sou daqueles que acredita que o Lula está com uma distância muito grande do presidente Bolsonaro. Não acredito. Eu não faço pesquisa, eu não tenho dinheiro para fazer pesquisa no instituto da minha confiança. A pedido de um cliente meu, eu fiz pesquisa lá no Mato Grosso, que é um estado bolsonarista, em novembro, e deu 47 para o presidente Bolsonaro e 21 para o Lula. Num estado bolsonarista. Não quer dizer que em todo o Brasil esteja assim. Acho que em Santa Catarina está parecido. Acho que se for fazer em Goiás, Mato Grosso do Sul, está parecido. Não quer dizer que vai estar assim na Bahia, que é um estado lulista. Em alguns estados do Nordeste, não sei como é que está. No Brasil inteiro não é exatamente assim, mas tem gente que acha que o Brasil inteiro é o Mato Grosso. Não é assim, gente. Não é assim. Então, eu li na imprensa que os coordenadores da campanha do presidente Bolsonaro avaliam que o presidente Bolsonaro vai ultrapassar o Lula em junho. Então, gente, ouçam-me. Se os coordenadores da campanha do presidente Bolsonaro estão dizendo que o presidente Bolsonaro vai ultrapassar o Lula em junho, significa que as pesquisas internas da campanha do presidente Bolsonaro estão dizendo que o Lula está na frente, gente. Não adianta delirar. Significa que os coordenadores da campanha do presidente Bolsonaro têm uma estratégia em andamento e que ela está dando certo e que as pesquisas internas estão lendo mais ou menos algo parecido com o que esse gráfico aí está mostrando. Talvez não com o Lula com 44%, eu acho que não tem isso também. Peguei um gráfico aí, por quê? Porque como o Lula começou a cair, o presidente começou a crescer, muitos institutos pararam de mostrar esse tipo de gráfico. Eles mostram aqueles gráficos de barrinha. Não esse gráfico aí que mostra o presidente crescendo e o Lula caindo. Esse aí não mostra o Lula caindo. Mas olha a pontinha do gráfico ali, gente. Olha a pontinha do gráfico. O que esse instituto mostrou? Esse instituto foi o primeiro instituto a fazer uma pesquisa sem o Moro. E o que mostra ali? Bolsonaro dá um pulo de 4 pontos percentuais. Isso é uma informação importante para um estrategista. Já se avaliava que isso ia acontecer. Moro fora, eleitor do Moro migra para o Bolsonaro. Isso significa que todos os eleitores do Moro migraram para o Bolsonaro? Não. Nesse instituto, Moro tinha 8, Moro saiu, 4 foram para o Bolsonaro. 2 foram para o Ciro, 1 foi para o Dória, tem um babando aí. Pode ser que com o andar da carruagem os outros 4 ainda venham. Por essa pesquisa, o Lula ainda não caiu, mas o presidente Bolsonaro está crescendo também no público do auxílio emergencial. A aprovação do governo está melhorando no público do auxílio emergencial. Este é um público que o Bolsonaro disputa com o Lula. Isso é muito importante, gente. Por quê? Porque para o presidente Bolsonaro vencer, não basta ele conquistar o eleitorado da terceira via. Ele tem que recuperar todo aquele público de 2018 que se afastou dele no meio do mandato. Porque tem gente, repito, tem gente que acha que o presidente Bolsonaro está com seus 57 milhões de votos de 2018. Não é assim que funciona. As pessoas não mantêm a opinião pública, a opinião delas firme o tempo todo, que nem nós que apoiamos o presidente Bolsonaro. Eu estou com o presidente Bolsonaro desde antes da eleição, durante todo o mandato, e continuo e continuarei. Como a maioria de vocês que está me ouvindo aqui. Mas o povão não é assim, gente.
Tem gente que ficou braba com o presidente, tem gente que não gosta que o presidente fala palavrão. Preferia que o presidente fosse parecido com o Fernando Henrique. Ficaram bravos, torceram o narizinho. Eles preferem um presidente educado que rouba do que um presidente que fala palavrão e não rouba. Fazer o quê? Agora, temos que ir atrás desses caras. E o estrategista é o cara que fica olhando as pesquisas e vendo assim, o que eu tenho que fazer para convencer essas pessoas a voltar para o Bolsonaro? Ou se são eleitores jovens que não votaram nunca, como é que eu tenho que atrair esses caras para votar no Bolsonaro? O presidente Bolsonaro tem que parar de falar de vacina. Tá pegando mal o presidente? Para de falar de vacina. O presidente parou de falar de vacina? O pessoal veio. Presidente, tem que dar uma aumentadinha aí no Auxílio Brasil. Ô Paulo Guedes, vem cá Paulo Guedes. Vamos dar uma melhorada no Auxílio Brasil aí. Tá? Tem espaço no orçamento? Então, daqui a pouquinho aumenta o Auxílio Brasil. Vai. Tem jogo, tem jogo. Classe média tá meio chatinha. Vamos dar uma corrigida na tabela do imposto de renda? Vamos lá. Corrige a tabela do imposto de renda, vem mais um pedaço da classe média. Isso é a vantagem de ser presidente. Você tem jogo. O Lula vai reclamar? Vai, mas o Lula fez isso. Não foi ele que pegou lá os programas do Fernando Henrique Cardoso e criou o Bolsa Família? O Bolsonaro está fazendo igual. É do jogo, não é proibido por lei. O presidente gostaria de baixar a gasolina, de baixar o gás, não pode. O que ele fez? Foi lá, baixou o imposto. Parar a guerra lá para baixar ele não pode, mas o que ele pode fazer está fazendo. Então tem coisas que dizem respeito às políticas públicas e tem coisas que dizem respeito à calibragem da política de comunicação. E a política de comunicação, a estratégia de comunicação do presidente, ela é calibrada com as pesquisas. Com as pesquisas. Pesquisas qualitativas e pesquisas quantitativas. E essas pesquisas qualitativas são caras, gente. São caras. Porque você tem que fazer muitas. Pra vocês terem uma ideia, cada grupo de qualitativa desse pode sair em torno de 15, 16 mil reais. E você tem que fazer vários grupos no país inteiro. Para você não se enganar. Porque você tem que... porque são muito poucas pessoas, né? Então, para você ter certeza de que aquilo realmente expressa a opinião de grupos sociais representativos, você tem que fazer muitos para que as coisas sejam representativas. Aquela opinião ela tem que se repetir em vários grupos, em vários lugares do Brasil. Isso aqui realmente não é uma coisa localizada, isso aqui é uma opinião generalizada. Então, realmente, presidente, o negócio da sua opinião sobre vacina, o senhor quis dizer uma coisa, mas as pessoas estão dizendo outra, estão entendendo outra. Vamos dar uma calibrada aí, vamos parar de falar desse assunto, vamos mudar a maneira de falar sobre isso. Não significa que o presidente tem que mudar de opinião, mas às vezes expressar a sua opinião de uma maneira diferente ou parar de falar de um assunto que está pegando mal. A pessoa não precisa abrir mão dos seus princípios, das suas ideias. Ela pode, eventualmente, apresentar as suas ideias de uma maneira diferente. É isso que o estrategista político e de comunicação faz. E o presidente Bolsonaro acho que não conhecia esse tipo de coisa, porque ele fez uma campanha eleitoral orientado pelo Carlos na internet de outra maneira. Por quê? Porque a estratégia na internet ela funciona um pouco diferente, né? Funciona na base da treta, do atrito, e a campanha eleitoral de 2018 ela foi uma campanha diferente. Agora eu vou fazer um comentário um pouquinho sobre o Lula, porque o que acontece? A lógica de uma campanha de televisão, uma campanha tradicional, que é uma campanha em que você tem, no caso hoje, dois extremos, e que, em tese, você tem que conquistar o centro. Qual seria a lógica dessa estratégia? Você tem que moderar para ficar simpático com o eleitor de centro. O que o Lula está fazendo, né? Foi o Lulinha paz e amor da eleição em que o Lula venceu. Mas o Lula está fazendo o quê? O Lula está radicalizando.
Por que o Lula talvez esteja radicalizando? Ou o Lula tá lelé, né? O Lula tá meio Biden, como eu disse no vídeo anterior. Ou o Lula tá acreditando nessas pesquisas, que ele tá lá com 20 pontos na frente do Bolsonaro, e acha que pode radicalizar à vontade que ele não vai cair. Será? Por quê? Porque o presidente Bolsonaro fez essa aposta na eleição de 2018. Só que na eleição de 2018, a classe média, o centro, estava radicalizado contra o PT. Então, o que aconteceu foi que o presidente Bolsonaro fez uma aposta, o presidente radicalizou, o presidente não se moderou e o centro foi em direção ao presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro estava certo, o Carlos Bolsonaro estava certo naquela eleição. Então, esse é o grande dilema dessa eleição. E não pensem que é fácil. Não pensem que é fácil. Né? É uma aposta que você faz, porque quem erra essa aposta perde a eleição. E se você entra errado, não tem conserto. Não tem conserto. O presidente Bolsonaro está indo bem. Quando você começa a crescer na eleição, significa que você está acertando. Significa que você está acertando. Mas, gente, por que eu fiz a capinha desse vídeo aqui com um tênis de maratona e um saltinho alto vermelho? Porque eleição é maratona e nós temos 6 meses. E assim como está provado na eleição de 2018, 6 meses é muito tempo. Podem acontecer fatos capazes de alterar o curso da eleição. Está cheio de eleição em que fatos alteram o curso da eleição a qualquer momento. Então, não podemos nos descuidar. Nada de salto alto, pessoal. Nada de salto alto. Vocês veem que os petistas, o próprio Lula, ele parece estar de salto alto. Parece estar achando que já ganhou. Tem 6 meses de eleição pela frente. E nós estamos num momento muito favorável ao presidente Bolsonaro. Estamos num momento em que a campanha do Lula parece, olhando de fora, que está em crise, que eles estão com uma autoconfiança muito forte. Estão errando, aparentemente, para quem olha de fora, que as coisas começam a dar certo para o presidente Bolsonaro, começam a dar errado para o Lula, mas estrategista tem que ter sangue frio. E eu convidei vocês no início do vídeo para se colocarem no lugar do estrategista. Espero ter passado para vocês no vídeo de hoje um pouquinho da minha experiência de estrategista, né? E o objetivo é exatamente esse, é que vocês qualifiquem o olhar de vocês, tentem observar como é que a coisa vai ser conduzida daqui para frente, reduzir um pouquinho a paixão. Eu sei que é difícil, né? A gente que gosta do presidente Bolsonaro quer ver o Brasil entrar no caminho certo, mas tem 6 meses pela frente, gente. Tem 6 meses pela frente e não vai ser fácil. Nós não estamos enfrentando qualquer inimigo. E repito, essa campanha vai se decidir nas ruas. Dia 15 tem motociata. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá. Aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos. O Dextra by Paulo Moura do Telegram. O Dextra Jornalismo na cos.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se que o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Abra o aplicativo do seu banco e pingue o seu Pix mensal aqui, porque é a sua contribuição mensal que garante a independência das informações e análises deste canal. Amanhã tem mais.